A pergunta não é quando Jesus voltará, mas se você está preparado para isso. É para essa reflexão que eu quero te convidar, a partir da nossa leitura de hoje, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24. E aqui, esse capítulo começa a partir de um questionamento que permeava a mente dos discípulos, desde o momento em que Jesus começa a falar sobre os últimos acontecimentos, desde que Jesus começa a falar sobre a sua morte, ressurreição, sobre a vinda do seu reino, sobre a implementação desse reino dos céus. A questão que fica na cabeça dos discípulos e é recorrente nos questionamentos deles é: quando? Quando isso vai acontecer? Quando tudo isso vai acontecer? Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? E talvez essa seja uma pergunta que você já tenha se feito várias vezes. Quando? Quando isso vai acontecer? Vira e mexe, nós temos algum evento global, algum grande acontecimento, alguma catástrofe, alguma guerra mundial, algo que acontece e alvoroça as especulações e atiça as especulações. Afinal de contas, estamos diante de mais um desses elementos do fim dos tempos. Será que é a isso que o texto bíblico se referia lá em Daniel, lá em Apocalipse, e a nossa mente nos leva para os textos apocalípticos para tentar entender e tentar discernir e tentar fazer o vínculo com os indícios do fim dos tempos para tentar responder a essa pergunta? Quando Jesus voltará? Quando tudo isso vai acontecer? Qual o indício da volta de Cristo? Qual o indício do fim dos tempos? Será que é agora? Será que Jesus está voltando? É agora? É o ano que vem? Quando Jesus voltará? Desde que ele foi, a humanidade tem tentado responder a essa pergunta. Talvez o que nós devamos nos atentar é para o fato de que a essa pergunta específica, Jesus se recusou a responder. E talvez a melhor questão não seja nem que ele se recusou a responder, mas ele diz com todas as letras: eu não sei. Eu não sei, eu não tenho a resposta para essa pergunta. E não importa quando, não é essa a questão que vocês deveriam se preocupar em responder. Mas o que importa é se vocês estão preparados. O importante é que vocês estejam preparados a todo tempo. Se não é possível dizer quando, se não é possível dizer precisamente quando isso vai acontecer, o que importa é que vocês estejam sempre preparados, que vocês estejam sempre vigilantes, sempre prontos, porque isso pode acontecer a qualquer momento. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Então não se preocupem em determinar quando. Se preocupem em garantir que vocês estejam prontos agora. Nós costumamos estabelecer na nossa cabeça uma linha do tempo para a vida. Nós temos uma expectativa do que nos parece normal. O normal parece ser nascer, viver, ter uma longa e frutífera juventude e ter tempo para amadurecer e ter tempo para crescer e de se desenvolver. E você vai passar pela juventude, você vai alcançar uma maturidade, você vai se casar, você vai ter filhos, você vai trabalhar muito, vai ver os seus filhos crescer, você verá os seus filhos se casarem, verá os seus filhos terem filhos, e você poderá, quem sabe, ali no início da sua velhice, poder ver os seus netos crescerem, poder estragar o trabalho que seus filhos estão tentando fazer no cuidado com os filhos, e você vai poder paparicar os seus netos e ter tempo com eles e desfrutar a velhice com esses netos, até que lá, já mais bem à frente, já velhinho, quem sabe nos 90 anos de idade, ou mais, afinal de contas, nós estamos lutando com tanto empenho para prolongar a vida, para vencer as enfermidades e prolongar cada vez mais a vida. Quem sabe você está aí cultivando essa expectativa de viver 90, viver 100 anos. E nesse plano traçado, nessa expectativa de vida traçada, talvez uma coisa que nunca passe pela sua mente, mas que certamente deveria passar, é o fato de que nada é garantido. O amanhã não é garantido. E certamente nós não sabemos quando iremos nos encontrar com o nosso Senhor. Não sabemos se Ele virá amanhã, ou se nós iremos ao seu encontro amanhã. Eu me lembro que
quando eu estava no seminário, então com 23, 24 anos de idade, eu recebi a notícia de que um amigo muito querido, um amigo de infância, que estudou, um amigo de infância da escola, havia falecido. E como essa notícia me pegou, como eu fiquei abatido com aquilo. E é curioso, olhando para trás, porque nós já não éramos assim próximos há muitos anos. A vida vai nos levando, né? A vida vai guiando a gente em direções diferentes. Nós estávamos em cidades diferentes, já em contextos diferentes há muito tempo, e já não tínhamos assim muita proximidade. Mas foi um amigo que por muito tempo esteve muito presente na minha vida, muito presente no ambiente da escola. Foi alguém muito importante por um bom tempo da minha vida. E quando eu recebi a notícia de que ele havia morrido tão jovem, aos 20, eu não sei exatamente quantos anos ele estava, na época se ele tinha 22, 23, mas nós tínhamos a mesma idade. Quando eu recebi a notícia de que ele havia morrido, e isso aconteceu depois de alguns episódios de luta contra o câncer, e ele finalmente descansou no Senhor, como essa notícia me pegou. E depois, parando para pensar sobre isso, eu percebo que um dos aspectos para que aquela notícia tenha me afetado tanto, é claro que tem o quesito do querer bem e de gostar daquela pessoa, mas eu percebo também que parte do que me afetou foi o meu próprio senso de mortalidade que foi atingido naquele momento. Porque ninguém se pensa vulnerável aos 20 e poucos anos de idade. Ninguém acha que pode morrer a qualquer momento quando está vivendo ali o auge da juventude. Eu estou hoje chegando nos 40, faço esse ano 40 anos, e eu não tenho nenhuma expectativa de morrer por agora. Nós não cultivamos essa expectativa de morte. E talvez por isso é que nós não levemos tão a sério o alerta que Jesus faz para que estejamos prontos a todo tempo. Os discípulos estavam preocupados em determinar quando Jesus voltaria. E Jesus estava preocupado em dizer para eles: vocês não sabem o dia e nem a hora, nem eu sei. Estejam prontos em todo tempo. Porque pode ser que amanhã Jesus volte, pode ser que hoje ele volte, e nós tenhamos a alegria de contemplar o nosso Senhor vindo das nuvens com poder e glória para nos resgatar, para nos levar a nós que somos seus filhos, para desfrutarmos da vida eterna ao seu lado. Maranata, vem, Senhor, que seja hoje, que seja o quanto antes. Mas pode ser que não, pode ser que ele não volte agora. Na sua misericórdia e na sua intenção de que mais e mais pessoas tenham a oportunidade de ouvir o Evangelho e que sejam salvas, Jesus tem segurado esse tempo da sua volta e tem tardado a sua vinda. Não porque ele está demorando, mas porque na sua misericórdia ele quer que mais pessoas ouçam o Evangelho. E ele sabe o tempo certo, só ele sabe o tempo certo. Mas ainda que ele não volte agora, eventualmente, talvez você vá ao seu encontro. Talvez você vá ter com o Senhor hoje, amanhã. Quem é que sabe o dia de amanhã? Como disse Tiago, a nossa vida é como uma neblina, ela se desfaz assim. Ela se desfaz com muita velocidade. Uma hora ela está aqui, outra hora ela já deixou de existir. E nós não sabemos o amanhã. O que sabemos é que devemos estar sempre preparados. Diante do questionamento dos seus discípulos sobre quando viria, Jesus diz: olha, não deixem que ninguém os engane. E muita gente vai tentar enganar vocês a respeito disso. Vão dizer que estão me vendo aqui, que estão me vendo ali, olha o Cristo aqui, olha o Cristo ali. E muitas dessas pessoas enganarão a tantos outros. Vocês vão ouvir falar de guerras, de rumores de guerra, nações que se levantam contra outras nações. E tudo isso vai acontecer. Mas isso é só o princípio, são só as primeiras dores de parto. O processo está só começando. Vocês vão ser presos, vão ser perseguidos por minha causa, vão ser odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de vocês, trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas vão surgir, o pecado aumentará, o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam, e então virá o fim.
Muita coisa ainda vai acontecer. Essa mensagem será pregada a todo mundo, para que gente de toda a nação possa ouvir. Só depois virá o fim. Nesse processo, o amor de muitos vai esfriar, muitos vão se afastar, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Vai chegar o dia em que as profecias se concretizarão. Chegará o dia em que tudo isso acontecerá. Mas não se preocupe em estabelecer exatamente essa linha do tempo, porque não é possível fazer. Acontecerá, de repente, será inesperado, vai ser como um relâmpago que lampeja no leste, brilha no oeste e é visto por toda parte e acontece de forma inesperada. Jesus usa a ilustração dos dias de Noé, ele vai dizer, olha, vai ser como nos dias de Noé. Nos dias, quando o Filho do Homem voltar, verso 37, quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas, casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Da mesma maneira como naqueles dias, o povo estava seguindo a vida, casando, fazendo festa, e de repente Noé entrou na arca, a arca foi selada e veio o dilúvio. Assim será a vinda do Filho do Homem. Sem preparação, sem que haja essa expectativa, quando vocês menos esperarem. Vão ter homens trabalhando juntos no campo, um será levado, outro será deixado. Mulheres estarão ali trabalhando, moendo cereal, uma será levada, outra será deixada. Portanto, e aí aqui está a chave da resposta de Jesus, verso 42, portanto vigiem, pois não sabem em que ocasião o seu Senhor virá. Entendam isso. Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Se você soubesse, se nós soubéssemos o dia, soubéssemos exatamente a hora, poderíamos nos preparar especificamente para aquele momento. E alguém poderia, eventualmente, passar a vida toda despreocupado, sem dar a mínima para Jesus, para as coisas de Deus, e deixar para se ajeitar lá no final, como muita gente acha que será capaz de fazer. Vivem a sua juventude, a sua vida adulta, sem se importar com as coisas de Deus, achando que terão tempo garantido lá na frente. Deixa eu pensar sobre essas coisas de Deus na velhice. Agora é hora de viver os dias da juventude, as alegrias da juventude. Isso é tolice. Isso é tolice porque nós não sabemos do dia de amanhã. Não sabemos quando isso acontecerá. Aquele que é fiel, aquele que é sensato, está sempre pronto, está sempre preparado. O servo bom e fiel precisa estar pronto para a volta do seu Senhor, ainda que ele não saiba quando isso vai acontecer. Porque se nos portamos como o servo mau, o servo infiel, que ele menciona aqui, que se descuidou, que foi descansar, que foi dormir, ao invés de cuidar da casa do seu Senhor, quando ele voltar e encontrá-lo dormindo, encontrá-lo despreparado, ele será castigado e pagará o preço por não ter trabalhado nesse tempo em que tinha que ter trabalhado. O servo fiel deve ser encontrado e há de ser encontrado servindo, preparado, pronto para a volta do seu Senhor. Porque para ele não importa quando, ele está sempre pronto, ele está sempre preparado. Por isso hoje, diante desse texto, a reflexão que eu trago para nós, para mim, para você, é: esteja sempre pronto. Pare de se preocupar com quando Jesus voltará. Não quer dizer que você não possa buscar entender. Eu não estou querendo dizer a você que você não deve ler os textos apocalípticos, que você não pode, eventualmente, fazer o seu exercício de elucubração, né, de imaginação, de tentar interpretar. Olha, talvez isso seja, esse acontecimento seja esse aqui. Talvez sim. Talvez não. E qualquer um que ouse ser dono da razão e dizer esse aqui certamente é o anticristo, esse aqui é a besta, não sabe de nada, inocente. É só vaidade de homens que querem domar a Deus e dizer coisas que Jesus não quis dizer. Podemos pensar, podemos refletir, devemos estudar, estude, queira saber mais. Mas acima de tudo,
esteja pronto. Que Jesus te encontre fiel. Seja porque ele pode voltar amanhã, seja porque amanhã você pode ir ao encontro dele. Talvez ele te convoque à sua presença e não ele venha nos buscar. Mas independente de como isso aconteça, de onde esse encontro se dê, porque ele veio até nós ou porque você está indo até ele, que estejamos prontos a todo tempo, fiéis ao Senhor, vigilantes, obedientes, dedicados à sua palavra, vivendo em devoção, porque é isso que importa. O que importa é estarmos prontos para o nosso Deus, porque não sabemos o dia e nem a hora, mas sabemos como o nosso Senhor espera nos encontrar, sabemos o que importa nesse encontro. Por isso, esteja pronto. Busque ao Senhor enquanto você pode achar. Busque ao Senhor enquanto é tempo. O dia de se dedicar ao Senhor é hoje, irmão. É agora. É agora que você precisa estar pronto. Não é amanhã. Não há nada mais importante hoje do que estar bem com o seu Senhor. Por isso, diante dessa reflexão, talvez agora seja um bom momento para você se colocar diante dele com arrependimento, pedir perdão pelos seus pecados, reconhecer as suas falhas, clamar ao Senhor para que te ajude a mudar o rumo da sua vida, para que de fato você esteja pronto, para que de fato você esteja alinhado ao seu Senhor em todo o tempo. E não precise mais se preocupar e não precise temer a vinda de Jesus. Porque quando estamos prontos, a vinda de Jesus deixa de ser um medo e passa a ser uma esperança. Deixa de ser uma preocupação e passa a ser motivo de expectativa santa. E que assim o Senhor nos encontre, na expectativa, alegres pela sua vinda. E ansiosos para que ele venha. Quanto antes, melhor. Porque estamos prontos. Em todo o tempo, estejamos prontos. Deus abençoe você, sua vida, família. Clica aqui na setinha, manda essa reflexão para um amigo, um familiar, alguém que possa ser abençoado por essa reflexão. Você já sabe, a cada capítulo do Novo Testamento, a cada capítulo de leitura, eu volto aqui com mais uma reflexão. Te encontro aqui. Até.